É isso aí, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que você está assistindo aqui, eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Não repara não, tá bom? Quem sabe faz ao vivo, né? E nós vamos fazer o quê? A gente vai estudar agora, professor Tudão, para poder te ajudar aí com o estudo da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, que aqui no município do Rio de Janeiro é conhecida como a COSIP, né? Em alguns municípios é CIP, em outros CP. Então aqui nós temos a COSIP, Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública. Por ser o serviço de iluminação pública, nós sabemos que é um serviço considerado, né, de acordo com os tribunais superiores, indivisível, por isso a cobrança da antiga taxa de iluminação foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e isso gerou, né, pela emenda 39, né, que trouxe aí, o artigo 149 lá na Constituição Federal, né, a contribuição. Então, a possibilidade de cobrar-se a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública está presente na Constituição Federal, após o momento em que os municípios não puderam mais cobrar taxa por não ser divisível, que é um dos critérios para que você possa cobrar uma taxa de serviços. Então, a COSIP ela não está vinculada, né, como a taxa é um tributo vinculado, ou seja, eu não preciso ter a contribuição feita diretamente a mim para que seja cobrado aquela determinada contribuição. Apesar da contribuição, né, a COSIP, como a gente vai ver mais adiante, ter uma receita vinculada, ou seja, a receita cobrada com a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública está vinculada a um fundo relacionado à iluminação pública junto ao município, como a gente vai ver mais adiante. Isso cai na prova. Essa breve introdução parece uma bobeira, né? Mas na realidade é aquela coisa que às vezes o avaliador, até o próprio avaliador, ele conhece mais aquilo que não está justamente na lei carioca do que efetivamente aquilo que está na lei carioca. E às vezes o avaliador tem preguiça. Caiu a caneta aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. O avaliador às vezes tem preguiça. Como assim, Tudão? Ele bota na prova de legislação aquilo que está lá no Tribunal Superior, ou aquilo que ele conhece. Ele não está nem afim de abrir a lei que ele mesmo pediu para botar no edital. Então, desculpa, mas é um desabafo aqui. Quer dizer, você estuda a legislação do tributo municipal e o que cai na prova é o julgado do Supremo, que o avaliador já conhece, porque ele trabalha com isso, porque ele é uma pessoa que, a princípio, é um estudioso do direito, é um professor de direito, é um professor de curso, é um professor de faculdade, então ele gosta disso, então ele já está com afinidade naquilo. Ele não está afim, apesar de ter sido contratado para fazer uma prova de legislação, de estudar legislação, entendeu? É só um desabafo. Ele não está afim de estudar a legislação. Ele está afim de botar aquilo que ele conhece na prova para não dar trabalho. Beleza? Mas fora isso, a gente faz a nossa parte. Então está aqui uma aulinha preparada com amor e carinho para o futuro auditor ou futura auditora do município do Rio de Janeiro. Veja lá que a COSIP, então, ela a princípio ela é apresentada nessa lei aqui, ó, que está no edital de vocês. A Lei Municipal 5132 de 2009, que fala o seguinte, ó: fica instituída a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública com a finalidade de custear o serviço de iluminação pública no município. Qual a finalidade? Finalidade da contribuição: custear o serviço de iluminação pública junto ao município do Rio de Janeiro. Parágrafo único: o serviço previsto no CAPT compreende a iluminação. Aí a gente vê quais são, né, os serviços que estão custeados pela COSIP. Então, veja lá: a iluminação das vias e logradouros e demais bens de uso público, de uso comum do povo. Então, quer dizer, iluminação de praças, iluminação de jardins, iluminação... Então, todos os logradouros, bens de uso comum do povo, como as ruas, estão aqui citadas, as vias. Instalação e manutenção e melhoramento da rede de iluminação pública também. Então, não somente a iluminação, mas sim a instalação, também a manutenção e também o melhoramento. Então, na verdade, são esses os serviços. Olha só, mas está falando de serviço, para mim isso aqui teria que ser taxa. Não, só não é taxa, porque você não tem como mensurar o quanto que um munícipe lá do Rio de Janeiro ele teria que pagar de contribuição ou de taxa, vamos dizer assim, porque ele teria que passar 10 vezes embaixo do mesmo poste para poder dizer que ele utilizou aquele serviço. Não teria como fazer isso. Por isso não é matéria de taxa de serviço, mas sim matéria de contribuição. Quem é que paga essa contribuição, Tudão? Então,
Vamos falar agora do que é o contribuinte dessa contribuição. E a primeira pergunta que pode vir a princípio para o aluno, professor, contribuinte é sempre pessoa física, né? Porque todas as pessoas físicas que moram no município do Rio de Janeiro têm que pagar e ajudar com a iluminação da sua via pública, da rua que passa na frente da sua casa. Não é isso que fala a nossa lei. A nossa lei fala qualquer pessoa. Não se preocupe em ser pessoa física, ser pessoa jurídica. Na realidade, ele fala assim, ó, contribuinte dessa COSIP é todo aquele, olha só, pessoa física ou jurídica, ó, todo aquele que possua uma ligação de energia elétrica. Então, tem pessoas físicas e tem pessoas jurídicas que possuem essa ligação de energia elétrica, cadastrado junto ao concessionário de serviço público de distribuição de energia elétrica do município. Então, basta que haja o que nós chamamos de um cadastro junto à concessionária. Então, toda vez que você, a princípio, né, eu sou do tempo que morava lá no Rio de Janeiro, era a Light, né? A companhia de energia elétrica lá do Rio de Janeiro era a Light, nem sei se é ainda, né? A companhia de energia elétrica do Rio de Janeiro. Então, é agora a Engie, mas tem a Light também, olha lá, tem a Light também. Tem a Engie, tem a Light, né? Tem a Enel, mas a Light continua. Meu querido, o pessoal pensa que a gente é das antigas, mas a gente continua moderninho. Então, a Light está lá ainda, né? Quer dizer, fazendo, a princípio, o cadastro das pessoas que entram no site, a princípio, necessita de uma ligação de luz. E aí você precisa, né? Daquela ligação de energia elétrica, você recebe a ligação de energia elétrica, mas já recebe também a importante incumbência de ser aquele que vai ser contribuinte, ou seja, vai pagar pelo uso da iluminação pública. Veja, você recebe energia elétrica para seu uso pessoal, para o seu consumo de empresa, mas você também vai ser contribuinte da iluminação pública que passa na frente da tua casa, e aí é claro que tem um critério para que isso aconteça. Parágrafo único, olha só. Ficam isentos. E aqui eu grifo aqui, ó, ficam isentos, porque os alunos podem se perder nessa frase. Eu peço que você preste atenção. Veja, vai ser uma questãozinha só de COSIP na prova inteira, então você tem que matar a questão, tem que gabaritar essa questão. Então, ficam isentos os templos de qualquer culto. Na verdade, a gente sabe que a imunidade tributária alcança os templos quanto a impostos, patrimônio, renda ou serviços. Então, aqui é serviço, professor, mas não é imposto, é uma contribuição. Então, essa contribuição não estaria dentro do campo de imunidade tributária, que está prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. Então, na realidade, aqui, se falar ficam imunes, está errado. Ficam isentos da contribuição os imóveis quando destinados ao uso dos templos religiosos. Então, aqui estamos diante de uma isenção, tá bom? A cobrança da COSIP será incluída na fatura mensal. Então, essa permissividade de incluir na fatura mensal de quem é consumidor de energia elétrica já está prevista lá na Constituição Federal, no artigo 149-A. Então, lá na Constituição, você já tem a previsão de que aqueles que consomem energia elétrica vão ajudar no pagamento da COSIP, tá bom? Então, isso já está na Constituição Federal. Emitida pela empresa concessionária de distribuição de energia elétrica do município, observando-se o mesmo vencimento. Galera, fica até o final aí que vocês vão fazer questões inéditas, porque as questões sobre a COSIP carioca não vão estar em lugar nenhum, então eu tenho que criar para você. Então fica até o final que a gente vai fazer questões inéditas aí com vocês, tá bom? Emitida pela empresa concessionária de distribuição de energia elétrica do município, observando-se o mesmo vencimento da fatura de energia elétrica de cada unidade consumidora. Então você vai pagar junto à sua energia elétrica, um percentual lá que vai ser relacionado à COSIP. Tá bom? Você vai pagar junto à sua energia elétrica um percentual relacionado à COSIP. O valor, então, da COSIP é um valor mensal. Todo mês você tem COSIP para pagar, juntamente com a sua conta de luz, porque a sua conta, exato, com a sua conta de luz, que a sua conta de energia elétrica também, ela é mensal, né? Você gasta luz todo mês. Então, a iluminação pública é usada todo mês. Então, todo mês, guarda, todo mês tem energia elétrica e tem COSIP para pagar. Será aquele que corresponder à faixa de consumo de energia elétrica indicado na fatura emitida pela empresa concessionária de distribuição de energia elétrica do município, pode ser a Light, pode ser a Enel, pode ser a Engie, conforme a tabela que trata o anexo desta lei. O recolhimento, então, da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, fora do prazo, olha só que interessante, ó,
Eu recolhi a COSIP, mas recolhi fora do prazo. Ele fala, não acarreta a incidência de quaisquer acréscimos legais, desde que efetuado antes do encaminhamento à Secretaria Municipal da Fazenda da relação de inadimplentes, que a gente vai ver mais adiante. Então, todo ano, a Secretaria Municipal de Fazenda, né, recebe uma relação de inadimplentes da concessionária. Então, a concessionária informa, olha só que interessante, né? É um tributo que a gente sabe que quem vai estar pagando por último é o consumidor de energia. Quem, a princípio, recolhe isso para o município vai ser a concessionária. Então, esse é um tributo que acaba tendo um contribuinte de direito e um contribuinte de fato. E aí a concessionária avisa aqueles que, a princípio, não pagaram. Quer dizer, ela cobra daquele que não pagou e ela avisa para o município, município, esse aqui não pagou. Tá certo? Então, ela tem essa tarefa aí de, a princípio, muitas vezes, informar para a Secretaria Municipal de Fazenda quem são os não pagantes. A falta de pagamento, então, da COSIP, incluída na fatura mensal, autoriza a repetição da cobrança pela concessionária de distribuição de energia elétrica na forma adotada por ela para a cobrança da tarifa de energia elétrica até o mês imediatamente anterior ao do encaminhamento da relação de inadimplentes. Ou seja, a própria conta de energia vai estar aparecendo os débitos anteriores que não foram pagos. Até o momento que aquilo ali entrar no cadastro de inadimplentes lá da concessionária, que ela vai mandar para a Secretaria Municipal de Fazenda. Aí a história vai virar provavelmente um lançamento de ofício, um auto de infração, alguma notificação fiscal junto ao contribuinte. Quer dizer, vou passar para a situação da prefeitura cobrar. Os valores da tabela constante do anexo serão atualizados a cada exercício, como ele cita aqui, né, pelo mesmo índice aplicado aos créditos tributários conforme a Lei 3145, que é aquela lei de atualização monetária de dezembro de 2000. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio ou contrato com a concessionária de distribuição de energia elétrica para a cobrança da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Então, o próprio Poder Executivo, a própria Prefeitura, ela pode celebrar convênio ou contrato com a própria concessionária para fins de cobrança. Então, quer dizer, você está delegando aquela cobrança da COSIP para a concessionária. A concessionária ficará, então, responsável pelo encaminhamento periódico do cadastro das unidades consumidoras e faz uma relação anual. Olha só, a relação é anual de quem são os contribuintes que estão inadimplentes com a COSIP. A Secretaria Municipal de Fazenda, bem como pela prestação de todas as informações por estas solicitadas nos termos do convênio do contrato. Então, veja que todo ano, então, as concessionárias aqui no município do Rio de Janeiro quanto à energia elétrica vão mostrar para a Secretaria Municipal de Fazenda quem são os inadimplentes, são aqueles que não estão pagando a conta. Normalmente, eles não pagam a conta de energia elétrica e também não vão pagar a COSIP. E, às vezes, até a concessionária, até pelo não pagamento da energia elétrica, corta a energia elétrica e, a partir dali, então, né, você vai ver que não está sendo emitida mais a fatura, mas tem o débito anterior para ser pago. E como não tem emissão da fatura, também não tem a cobrança da COSIP daqueles outros períodos. Quer dizer, fica uma situação interessante. Quer dizer, uma coisa fica vinculada à fatura mensal, né? A cobrança da COSIP vinculada à fatura mensal. Caberá à Secretaria Municipal de Fazenda proceder ao lançamento da COSIP nos casos de inadimplência. Então, veja, está lá com aquela relação anual, está vendo que o pessoal está tudo devendo. Quem é que vai cobrar agora? Agora já é matéria, não é da concessionária, né? Não é a concessionária que vai ficar cobrando mais. Agora já é matéria da própria Secretaria Municipal de Fazenda. Então, você pode ser um fiscal que, de repente, vai lavrar um auto de infração numa empresa aqui que, a princípio, está devendo a COSIP no seu município. Por exemplo, aos créditos constituídos nos termos desse artigo, vão se aplicar acréscimos moratórios, de acordo com o artigo 181 lá do Código da Consolidação da Legislação Tributária, contados a partir de vencimento inicial da cobrança, e normas processuais vigentes para exigibilidade dos demais créditos da Fazenda Municipal, conforme dispuser, então, o regulamento. Por último, aí tem uma situação interessante, né? O nosso tributo, como eu estava falando aqui no início da aula, é um tributo de receita vinculada. Vou falar de novo. O tributo aqui é um tributo de receita vinculada. Então, o que é a receita a ser vinculada? O tributo foi criado para que a receita seja utilizada a uma determinada finalidade.
E aí ele fala sobre isso, ó. O montante arrecadado na COSIP será destinado a um fundo especial de iluminação pública. Então, olha lá, essa é a destinação. Então a gente vai chamar esse tributo, vamos botar aqui porque isso é uma classificação doutrinária, mas cai em prova, né? Tributo de receita vinculada. Né? Então é essa a situação, né? Um tributo de receita vinculada. E por ser esse tributo de receita vinculada, a gente percebe ali nitidamente que é uma situação, né, relacionada aí diretamente à nossa tributação, né, propriamente dito. É um tributo, então, de receita vinculada. Né? Ora instituído, vinculado exclusivamente, veja, a vinculação é exclusiva, não tem valor fora dessa vinculação para o custeio de serviço de iluminação pública, conforme o artigo 1º desta lei. Então, o montante todo arrecadado vai para um fundo e o fundo é vinculado exclusivamente para o custeio de serviço de iluminação pública no município. Fechou? E olha só, o Fundo Especial de Iluminação Pública ele fica vinculado não à Secretaria Municipal da Fazenda, mas a uma secretaria própria da Prefeitura que está relacionada com obras e conservação das vias públicas. Né? Então, quer dizer, nós temos a Secretaria Municipal que está relacionada diretamente com aquele assunto. Eu vou pegar toda a receita do fundo e vou vincular essa secretaria. Não posso vincular a Secretaria Municipal de Fazenda porque ela não tem a ver com esse assunto especificamente, que é cuidar das vias públicas, cuidar da iluminação pública. Tudo bem? Então, guarda isso também, que é bem interessante esse fundo especial aqui, porque ele tem, além de uma receita totalmente vinculada e exclusiva, ele tem uma vinculação à Secretaria Municipal de Obras. O Poder Executivo vai baixar atos necessários à disciplina desse fundo, né? E a regulamentação da cobrança da COSIP. Essa lei entrou em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010. Então, beleza, pessoal? Entendemos aqui como é que funciona a nossa COSIP. Professor, tem uma tabelinha aqui no final? Você tem uma tabelinha aqui? Claro, veja lá. Então, ó, a tabelinha é uma tabelinha progressiva. Vou falar de novo. Nossa COSIP ela é progressiva. Quem consome mais energia elétrica vai pagar mais COSIP. E isso foi julgado constitucional pelo nosso Supremo Tribunal Federal, indicando à COSIP uma situação de cumprir a função de, a princípio, ser progressiva em função da capacidade contributiva. Ou seja, quem consome mais energia, ou está ganhando mais dinheiro, ou está assistindo mais Netflix, mas de qualquer forma tem mais dinheiro para poder pagar a COSIP e, a princípio, auxiliar na iluminação pública. Isso foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Veja como é que funciona aqui no nosso município. Olha só. Até 80 kWh no consumo mensal, o cara não vai pagar nada de COSIP. Mas se ele usar de 80 até 100 kWh, ele paga R$2. De 100 a 140, R$3. Superior a 10 mil, R$90. Veja, então, que a COSIP vai, de forma progressiva, vai aumentando, né? E isso está vinculado ao consumo mensal. Quem consome mais energia elétrica vai pagar mais COSIP. Vocês entenderam isso aqui? Beleza? Isso é constitucional, de acordo com o Supremo? Então, se cair na prova, a COSIP no município do Rio de Janeiro é progressiva em função do consumo mensal, né, de energia elétrica. Você vai falar, verdadeiro. Tem um pessoal que não paga, verdadeiro. Até 80 kWh, verdadeiro. Preciso saber essa tabela de cor? Claro que não. Eu preciso saber o entendimento que eu vejo na tabela, né? Que é isso que eu falei para você. Existe progressividade, existe faixa de isenção e assim por diante. Tudo bem? Vamos para questões? Professor Tudão, aula completa. Que beleza, professor. Essa aula, desse jeito, professor, não tem lugar nenhum. Então, meu querido, prestigia. Clica aí, você está assistindo a aula de graça? Clica aí, né, dá um ok aí, fala aí, pô, Tudão, obrigado! Obrigado que você traz a luz onde havia escuridão. Então, por favor, bota aí, cara. Por quê? Porque ajuda, porque as pessoas, assim, às vezes não conhecem, né, o meu trabalho, né? Mesmo eu estando tanto tempo de aula, né, na verdade, na internet, hoje em dia, tem muitos professores. Então, o pessoal, para conhecer um professor, né, que vai ajudar ele, poxa, dá um clique aí
dá um joinha. Vamos para questões inéditas. Questões inéditas para você que está aí louco para poder, né? Então, ó, sempre uma sequência, né? Questõezinhas com frases aqui relacionadas aqui à nossa lei, né? Então, estou estudando a nossa lei da COSIP aqui, instituidora da COSIP no município, e ele fala, ó, assinale a sequência correta. O montante, vamos lá, vamos por parte, tá? Vamos lá por parte. O montante arrecadado da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública será destinado ao Fundo Especial de Iluminação Pública. Olha que legal. Poxa, coloca aí, né? Pô, Tudão, verdadeiro. Acabamos de ler isso aqui, cara. Verdadeiro, né? O Fundo Especial de Iluminação Pública tem entre suas destinações o custeio de serviço de iluminação pública. Pô, eu vou botar aqui, ó. Claro que isso aqui é falso. Por que falso? Porque ele só tem uma destinação. Ele não tem várias destinações. Ele é exclusivo custeio de serviço de iluminação pública. Exclusivo. Se ele vier com essa gracinha, você tem que botar um falso na cara dele, na lata. Pá! Entendeu? Para poder o cara olhar assim, pô, agora eu entendi. Realmente é só uma destinação, ele é exclusivo. O Fundo de Iluminação Especial de Iluminação Pública fica vinculado à Secretaria da Fazenda Municipal. Pô, essa Tudão. Essa aí você não me pega, não. Essa também é falso. Por quê? Da Secretaria de Obras e Conservação, professor. Tem nada a ver com a Secretaria da Fazenda Municipal. Então, corta aí, né? Falso também. Verdadeiro, falso, falso. É isso? Verdadeiro, falso, falso. Vamos botar aqui, ó. Alternativa, letra D de dado. Verdadeiro, falso, falso. Alternativa, letra D. Beleza? Professor Tudão, agora eu entendi realmente que é muito interessante fazer questões de provas anteriores. Por quê? Porque ela nos ajuda a ter entendimento do que pode cair na nossa prova. Verdade. Então vamos fazer outra? Vamos fazer outra. Tem outra, professor? Tem outra aqui. Rapaz, isso aqui é o seguinte. Só acaba quando termina, não é verdade? Então, olha lá. Essa aqui também é interessante. Vamos ver, ó. Sobre a COSIP, assinar a sequência correta. O valor mensal da contribuição será aquele que corresponder à faixa de consumo de energia elétrica indicado na fatura emitida pela empresa concessionária de distribuição de energia elétrica no município, conforme a tabela. Lembra a tabela que a gente acabou de ver? Exato. Conforme a quantidade de quilowatts-hora que a pessoa consome mensalmente, você tem uma tabelinha. Então, esse item aqui está totalmente verdadeiro, conforme a lei que a gente estudou juntos. Tá certo? Então, verdadeiro. Tá bom? Item seguinte. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio ou contrato com a concessionária de distribuição de energia elétrica para a cobrança da COSIP. Então, o Poder Executivo fica autorizado a celebrar convênios administrativos ou contratos com a concessionária para que se cobre a COSIP. Verdadeiro também, professor. Esse convênio aí é justamente o que habilita a concessionária a fazer a cobrança. A concessionária ficará responsável pelo encaminhamento periódico do cadastro de unidades consumidoras e da relação trimestral dos contribuintes inadimplentes da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como a prestação de todas as informações por esta solicitadas. O que tem de erro aqui, professor? Tem um erro aqui, né? Essa relação a gente viu que não é trimestral, né, Tudão? É uma relação anual. Vixe, professor, essa eu não tinha percebido. Relação anual. Então, na realidade, aqui o gabarito da questão mostra para nós o verdadeiro, falso. A alternativa, a letra B de bola. Tá bom? É simples assim, questões literais. Uma dessas questões vai cair na prova. Esse conteúdo, essas 3 questões que eu fiz. 3? Tem mais uma, pessoal? Tem mais uma. Esse conteúdo é justamente para te ajudar a ser feliz, né? Ser auditor fiscal tributário do município do Rio de Janeiro. Bom, se você não vai fazer o meu curso, meu querido, não tem problema. Mas o mais importante, né? Treina com as questões, querido. Né? Compra lá o nosso simulado. A gente já está aí. Estou fazendo as questões agora do 7º simulado. Né? Já tem 6 simulados com 30 questões, 180 questões para você treinar. Bora treinar, galera. Vamos chegar lá nas 300 questões rapidamente. Né? Então vamos lá. O que tem aqui? Ó? Opa, essa questão nós já fizemos, né? Vamos para essa questão agora. Opa, outra questão então. Ó. Vamos lá. Questão inédita, Tudão. Vamos botar aqui para gente. O que nós temos nessa questão inédita, Tudão? Sobre o COSIP, assinar a sequência correta. A COSIP será incluída na fatura trimestral emitida pela empresa concessionária de distribuição de energia elétrica. Aqui é outro problema, né? Se ele meter qualquer outro prazo que não seja mensal, você não paga a energia na sua casa todo mês?
Ah, a pessoa não paga energia. Que bom, tem alguém que paga por você, mas quem paga energia sabe que todo mês vem a continha, né? Pois é, a fatura também de consumo junto com a COSIP vem de forma mensal. Então, quando ele fala trimestral, emitida pela concessionária de distribuição de energia elétrica do município, coloque aí, falso. Falso. Tá certo? Observando o mesmo vencimento da fatura de energia elétrica para cada unidade consumidora, falso. O valor da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública será aquele que corresponder à faixa de consumo de energia elétrica indicado na fatura emitida pela concessionária de distribuição de energia elétrica do município, conforme a tabela. Então, na verdade, o valor da COSIP está vinculado à faixa de consumo de energia elétrica. Totalmente verdadeiro. A gente viu isso quando a gente viu a nossa tabelinha que fica lá no final. O recolhimento da contribuição fora do prazo sempre acarreta a incidência de acréscimos legais. Falso. Não acarreta a incidência de acréscimos legais enquanto não for enviada aquela lista anual. Lembra daquela lista anual? Que ele fala para nós que todo ano a concessionária vai emitir a lista anual de devedores da COSIP. Aí, a partir dali, a Secretaria Municipal de Fazenda vai lá e cobra os acréscimos legais sobre a COSIP. Tá bom? Então, ó, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Alternativa, letra E de elefante. Poxa, Tudão, não acredito que você fez mais uma. Não, eu fiz mais uma. Vamos lá. Mais uma. 4 questões, então, da COSIP, professor. Meu querido. Essa aqui é aquela dos dados iniciais. Aí. Vamos ver aqui. Ó. Sobre a COSIP, assinar a sequência correta. O serviço de iluminação pública compreende iluminação de vias, não somente de vias, lembra? Logradouros e demais bens de uso comum do povo e a instalação, manutenção e melhoramento da rede de iluminação pública. Coloque aí. Verdadeiro. É tudo isso aí que está dentro do pagamento da COSIP. Contribuinte da contribuição é toda pessoa física somente. Então, onde ele tirou isso, professor? Então, não é somente pessoa física, né? Pode ser física, pode ser jurídica. Na verdade, é qualquer pessoa que possua ligação de energia elétrica e que esteja cadastrado junto à concessionária, junto ao município. Então, coloque aí, falso. Não é nem só pessoa física, nem só pessoa jurídica. Ficam imunes da respectiva contribuição os imóveis destinados ao uso de templos religiosos de qualquer culto. Eu falei sobre isso na aula. Cuidado quando ele coloca imunidade onde é isenção. Aqui, na verdade, tem nada a ver com imunidade, justamente porque contribuição não está dentro da imunidade constitucional para os templos de qualquer culto. Eu tinha falado sobre isso com você no artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. Então, aqui é isenção prevista por lei municipal. Tá bom? Então, gabarito dessa questão, fechando então essa matéria e fechando o caixão aqui, né? É verdadeiro, vamos lá, falso, falso. Alternativa, letra B de bola. Tá bom? Com isso, nós fechamos esse importante, né, tributo, né? E aí a gente fechou também essa lei. É mais uma leizinha que já acabou aqui para nós. Tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.